Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse sábado. E durante muitos séculos, depois do desencarne ou da ressurreição do Cristo, muitos estudiosos, filósofos, muito se debateu a respeito da aparência do Cristo. Se o Cristo tinha 1,80 m, 1,60 m, se ele tinha cabelos longos, nariz fino, lábios finos, lábios grossos. E esse foi um assunto que foi debatido durante horas, várias ocasiões. Muitos estudiosos se debruçaram sobre escritos, sobre relatos, procurando na antiguidade algo que pudesse comprovar a aparência do Cristo. E nós notamos, então, como nós ainda somos fúteis, nos preocupando com a aparência do corpo que o Cristo utilizou na terra. Não se perdeu tanto tempo, não se pesquisou tanto sobre os ensinamentos que o Cristo deixou. Se gastou mais tempo falando sobre a aparência do que sobre as palavras. Mais tempo se debatendo sobre por onde ele andou do que pelo ensinamento que ele deixou. Porque nós ainda somos ligados à matéria. Questiona-se, fala que o Cristo morreu por nós. Não foi por nós que ele morreu. Ele desencarnou para, então, demonstrar realmente a vida após a morte. Ele volta em espírito, se manifesta 3 dias depois a Maria e depois para os outros apóstolos, para comprovar tudo aquilo que ele falava. Então, ele foi exemplificando a sua existência do berço ao túmulo. E nós ainda nos apegamos à aparência do Cristo. Nós somos tão ligados na aparência que nós preferimos ter um Cristo crucificado na parede do que de braços abertos a nos receber. Nós queremos vê-lo sofrendo na cruz do que sentado com os apóstolos ensinando. Mas, certa feita, Chico, chegando em uma cidade onde ele iria estar, e chegando lá, o local estava fervilhando de gente. Então, ele levanta e diz: como é bonito ver tantas pessoas aqui com saudade do Cristo. E quando nós conhecemos o verdadeiro governador do mundo, nós entendemos que não são as aparências que importam, mas sim as palavras que ecoam até hoje nos corações de todos. Quero convidar a todos nesse momento a pensar nesse Cristo de braços abertos, sorridente, nos aguardando no final do caminho, para que ao chegar lá possamos ser recebidos pelas tuas bênçãos, Senhor. Mas derrama o teu amor sobre nós, nos fortalecendo nesta caminhada evolutiva, nos orientando os caminhos a seguir, e que possamos, Jesus, estar aptos a aprender um pouco mais. Então, com a tua permissão, a da mentora da nossa casa e essa equipe que nos acompanha, nós damos por aberto os trabalhos de palestra e paz. Hoje a Letícia vai nos falar. Boa tarde a todos.
Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, quase noite, né? Agora escurece mais cedo. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E como nossa primeira frase diz, o maior mandamento. Qual é o maior mandamento de Deus? É o amor. E como é que nós vamos entender o amor neste sentido? Como que nós vamos compreender a frase amar ao próximo como a si mesmo? Nós temos ideia do que nós gostamos, de como queremos ser tratados, de como nós queremos ser recepcionados, de como gostaríamos que as pessoas nos olhassem, de como gostaríamos de estar sendo vistos, de quais as nossas qualidades seriam exaltadas. Mas entender este amor. Então nós pensamos em alguém que nos ama muito, que sempre nos amou desde o princípio, que teve o sentimento maior, sublime, perfeito. Este alguém, este ser, é Deus. E pensando um pouquinho no amor de Deus, Deus nos amou tanto e nos ama tanto. Paramos para pensar nas riquezas naturais, na nossa casa, no nosso orbe, no nosso planeta, nestas riquezas, nestes detalhes, nessas minúcias de toda a criação, dispostas para nós, seres humanos. Nós nos destacamos na sua criação pela individualidade, pela inteligência, pelo desenvolvimento contínuo. Nós somos seres superiores aos outros porque somos seres instituídos de livre-arbítrio, de livre escolha, do pensar. Nós somos dotados e nós fomos dotados desta inteligência. E tudo que nos rodeia foi criado para nosso uso e fruto. Tudo que nos rodeia nos serve de instrumentos. Nós vamos enxergar isso como um amor, como Deus se preocupou em cada detalhe. Ele não nos deixou desprovidamente expostos. Ele nos dotou de esperteza, de consciência, que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa jornada evolutiva. Ele criou o céu, a terra, o ar, os animais, a natureza. Nós tiramos o alimento da terra, nós tiramos os combustíveis e as energias nucleares necessárias da terra, da natureza. Criou os mares, os rios, as cachoeiras. Então tudo que nos rodeia foi de um infinito amor tão grande pela criatura, que em dado momento, além de tudo isso, ele nos presenteou com o seu filho. Em um dado momento, quando nós, no nosso egoísmo e na nossa perversidade, pervertemos a sua bondade e o seu amor, ele nos mandou o seu coração mais precioso, um de seus corações mais preciosos, a terra, para mais uma vez nos iluminar, para mais uma vez nos banhar,
para mais uma vez nos lembrar de tudo isso, nos lembrar do amor. Então desce Jesus dos orbes mais sublimes da criação de Deus para o nosso planeta e reencarna-se como um de nós e vivencia este amor paulatinamente durante 33 anos, nos ensinando do berço ao túmulo como amar, como expressar a divindade, como expressar a Deus a nossa gratidão por nos amar tanto. Torna-se tão simples essa visão e esta compreensão, essa extensão do que é o amor, que nós não entendemos como ainda não amamos. Nós ainda não conseguimos extirpar de nós o individualismo. Agora voltando, entendendo um pouquinho que Deus amou e ama incessantemente e que no momento que Ele se dirige ao todo, porque Ele criou a todos nós e Ele criou o céu, o espaço, os mundos, não para uma meia dúzia de filhos prediletos. Ele criou tudo isso do verme ao anjo. Então ele assambarca a todos. Quando o sol brilha, ele brilha para todos. Pobres, ricos, aleijados, saudáveis, doentes. Alemão, japonês, negro, africano. Para todos. Quando o sol brilha, ele brilha para todos. Quando a chuva suaviza e umidifica, é para todos. Quando o ar quente nos banha na primavera, é para todos. Quando as tempestades limpam a nossa atmosfera psíquica, é para todos. Então nada na criação de Deus é para um único ser. Quando a chuva molha, ela refresca a nossa sensação térmica, ela umedece a vegetação que necessita de água, ela ajuda aos animais, ela enche os rios. Então, é do verme ao anjo, ao arcanjo. A luz esparge energias que ajudam a todos. Animal, vegetal, mineral ou minal. Aos espíritos desencarnados, a luz solar, a luz da lua. As visões de paisagens lindíssimas beneficiam a todos a criação de Deus. Então o amor, o maior mandamento, o amor é para todos. Jesus, quando ele esteve na terra, ele não amou só os hebreus, só os judeus, só os israelitas. Ele amou a todos, a toda a humanidade. Porque quando ele trouxe este amor de Deus, ele trouxe para todos. E nós, como entender o amar ao próximo como a si mesmo? Primeiramente, como nós nos amamos? Como é o nosso amor para conosco mesmo? Querer o melhor para si é, às vezes, se não for
muito bem analisado e muito bem esclarecido, ele se torna extremamente egoísta. Porque nós queremos tudo de bom, tudo de melhor, tudo de perfeito para nós. Quando uma outra pessoa se destaca, consegue algo que nós gostaríamos, tem uma elevação de padrão social, de padrão moral, e ela consegue desenvolver e consegue realizar aquilo que eu desejo, o meu sentimento para com ela não é de alegria. O primeiro sentimento não é de alegria, não é de felicidade. O primeiro sentimento que eu tenho é de inveja. E muitas vezes nós nos justificamos. Inveja branca, inveja amarela, inveja transparente, para justificar o nosso desagrado, porque não é eu queria isso para mim. Então nós conseguimos entender a raiz ou talvez o início do porquê nós não conseguimos amar o próximo, porque nós não sabemos nem nos amar. Nós não conseguimos compreender ainda nem o que é bom para mim. O que irá me fazer feliz? Muitas vezes temos desejos descabidos que a providência divina não nos deixa realizar, digamos assim, né? São as pedras no nosso caminho. Porque a gente deseja tanta coisa inútil que não vai nos agregar ao crescimento moral e muito menos ao espiritual, que os nossos amigos, os nossos anjos protetores, esses espíritos familiares, esses amigos celestes que nos acompanham à existência, eles nos tiram do caminho para que nós não nos comprometemos mais ainda com a lei de Deus, para que nós não desregremos ainda mais e deturpemos ainda mais o nosso caráter, nossa moral, tão fragilmente ainda construída por nós. Então esses amigos nos desvirtuam e muitos desejos não são realizados, porque esses desejos não nos acrescentarão em nada. Isso é muito simples de se ver quando nós pautamos a nossa felicidade nas coisas materiais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver determinado objeto. Eu só vou ser feliz quando eu tiver determinada pessoa em minha vida. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar determinado cargo em minha vida de trabalho. Eu só vou ser feliz quando eu tiver X números na minha conta bancária. Quando nós depositamos a felicidade em cima dos bens materiais, é bem isso que fica exemplificado. É muito ainda não se conhecer. Jesus, além de um excelente mestre, professor, era psicólogo, psiquiatra, pedagogo. E ele nos fez entender que através do nosso egoísmo nós iríamos aprender a lição. Porque sabia ele que nós levaríamos as palavras ao pé da letra. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, nós nos forçamos a amar o próximo. Nós nos forçamos em ser bom. Porque sabia ele que isso é um exercício. Leva-se tempo para descobrir o verdadeiro amor.
para tirar debaixo desses escombros, dessa terra, desta pedra, do barro, esta joia preciosa, esse diamante que é o espírito humano. Nós fomos criados do amor e do amor retornaremos. Nós somos luz, porque nós resplandecemos, mas ainda estamos incrustados na terra. Então, precisamos de exercícios de locomoção, exercícios de escavação, exercícios que se chama caridade. No primeiro momento, exercitamos a caridade como algo necessário para ser um homem de bem, para ser um homem de Cristo, para entender o Evangelho. Então, nós exercemos a caridade fisicamente, doamos, né? Organizamos sessões de doações, tiramos o nosso agasalho, damos ao próximo, buscamos aparar as necessidades do mais infeliz, buscamos dar uma palavra, buscamos ser otimistas, buscamos dar o bom dia de toda manhã, o boa noite de toda noite. Procuramos fazer orações, incluir nossos familiares, nossos amigos nestas orações. Mesmo que no fundo ainda continuemos errando, ainda continuemos egoístas, mas nós nos forçamos. E nesse exercício contínuo, nós nos transformamos. Jesus sabia que naquele momento seria muito difícil amarem-se como a si mesmos. Seria muito difícil compreender o amor na sua profundidade. Momentos muito trevosos naquela época, quase igual hoje, né? Atravessamos momentos muito trevosos, aonde o amor ao próximo é algo quase que impraticável. Mas o autoconhecimento é a grande chave para começarmos a exercitar, para começarmos a nos conhecer, a saber quais são as nossas verdadeiras necessidades, do que precisamos para viver, do que precisamos para desenvolver, do que eu preciso para ser realmente feliz. Primeira coisa, acabar com a moeda de troca. Bom, eu já compreendi com a doutrina espírita que para alcançar o reino de Deus eu preciso ser um homem bom. Então eu começo a fazer tudo de bom para alcançar o reino de Deus. No primeiro momento, como exercício, isso é válido e é muito válido. Nós praticarmos esse exercício de caridade, de troca, de amor, de afetuosidade, mesmo que não seja sincero, mas nós estamos exercitando. E quando isso começa a nos transformar, nós começamos a perceber uma coisa. Que estar no reino de Deus, quando eu desencarnar, já não é mais tão importante. Aí nós começamos a compreender que o mais importante é que além de mim, todo o resto sinta e faça e exercite da mesma maneira. Porque eu começo a compreender que não adianta um reino de Deus só comigo. O reino de Deus não vai se instaurar no mundo porque eu me transformei. Porque eu fui bom nessa existência. Porque eu pratiquei. Eu começo a compreender que se os meus irmãos em humanidade
em termos globais, a população encarnada, vamos botar assim, mais a população desencarnada, se todos nós não tivermos transformados, não existe mundo feliz. Não existe mundo ditoso. Não existe mundo melhor. E não existe reino de Deus. O que vai existir quando eu me transformar é uma dimensão mais superior. Mas o mundo, o planeta ao qual eu habito, este presente divino que Deus me deu, me presenteou, me deu como morada querida, como abrigo, este mundo só irá se transformar quando eu e todos os trilhões de irmãos que aqui habitam em todas as camadas de dimensões se transformarem junto comigo. O mundo ele está passando por uma transição planetária. Muitos desses irmãos regressarão ao mundo primitivo, aprenderão o beabá de novo para tentar se transformar em algo melhor. Mas nos momentos que eles se transformarem, eles retornarão ao nosso mundo. Os irmãos mais adiantados que já fizeram o progresso já estão em mundos mais evoluídos, mas eles retornam ao mundo para ajudar os irmãos ainda retardatários. Então a população, os terráqueos, os terrenos, o homem da terra é uma irmandade, e por mais que ele esteja espalhado no universo, nós somos irmãos e nós precisamos evoluir juntos. Enquanto um de nós ainda permanecer no mal, não há felicidade completa no coração de ninguém que já se transformou. Então, amar ao próximo é querer que todos tenham tudo. Mas não o tudo. Tudo de que necessitam. Tudo de que precisam. Porque eu começo a entender que eu preciso de determinadas coisas somente para viver. O mais é em usufruto de todos. O a mais, o supérfluo, é para todos. Eu começo a entender primeiramente no meu mundo íntimo, mostro para aqueles que me rodeiam e isso se espalha. Começar a entender que precisamos não mais nos julgar, não mais nos condenar, começar a entender que todas as pessoas, mesmo as pessoas que são ilícitas, necessitam do meu apoio, da minha oração, é o grande caminho para essa transformação. Eu não vou amar quem não me ama. Eu não vou desperdiçar o meu amor àquele político que só pensa nele. Eu não vou desperdiçar o meu amor com aquela pessoa que me esnoba. Eu não vou desperdiçar o meu amor com aquele chefe, aquele gerente que só me espezinha. Se nós continuarmos a pensar desta maneira, ainda levaremos milênios para alcançar a tão sonhada felicidade. Se eu me transformo e meus filhos e pais não se transformam, a minha felicidade não é completa. E parando para pensar que eu venho de diversas encarnações, isso significa que eu tenho diversos pais e diversos filhos, diversos irmãos. Muitas reencarnações eles se repetem, mas são muitos.
E se em cada um desses corações que eu amo não houver ainda transformação, eu não serei feliz. E mesmo que um dia todos eles estejam transformados, eu alcançarei uma mentalidade ainda mais superior. E eu enxergarei ainda mais expansivamente. E aí eu deixo de enxergar somente os meus familiares e começo a enxergar também os meus vizinhos. E aí quando eu consigo transformar todos os meus vizinhos, a minha mente se expande mais e eu enxergo mais acima. E aí eu enxergo que tem os vizinhos da rua de trás. E aí eu cresço mais, a minha mente se expande e eu enxergo a minha cidade e eu luto por ela. Quando toda a minha cidade está transformada, a minha mente se expande cada vez mais. E eu enxergo então o meu estado. E eu luto pelo meu estado. E aí a minha mente se expande, e assim sucessivamente. Aí eu enxergo o meu país, aí eu enxergo os países vizinhos, aí eu enxergo o meu continente, e eu enxergo os continentes vizinhos. E eu luto pelos seres encarnados e desencarnados, os que estão fora do nosso orbe, os que estão se desenvolvendo nos planetas primitivos, os que jazem em outros planetas mais felizes e superiores. Então a felicidade, ela não é ociosa. A felicidade não é um berço esplêndido, onde nós deitaremos e ali gozaremos a felicidade eterna. Felicidade é sinônimo de trabalho. Trabalho é sinônimo de felicidade. Não existe ser feliz sem trabalho, sem luta, sem busca pela verdade, sem saber o que vem depois. Como entender a mente de Cristo, de Jesus, o Cristo, sem passar pelas camadas pelas quais ele passou, sem percorrer os caminhos pelo qual ele percorreu. E depois que nós fizermos tudo isso, vem além. Sempre irá existir o além, porque a vida é eterna, a criação é eterna. Então a nossa evolução e o nosso progresso serão eternos. Então não podemos nos fazer uma barreira. Bom, eu vou até onde esse quadrado. Depois que eu subir nesse quadrado, eu enxergo a mesa. E assim não vai acabar nunca. Então precisamos hoje sair do chão. Vamos nos desgrudar do chão. Vamos expandir o nosso pensamento. Através da filosofia, através da psicologia. Vamos nos dotar destes mecanismos para poder nos desapegar do eu. O eu ainda é muito forte e é destrutível. Ele é corrosivo, é o ácido que nos prende ao solo. É o ácido que ainda nos leva aos umbrais. Então vamos nos desintoxicar. Bom, meus amigos, meus irmãos, por hoje era isso. Muito obrigada. Fica a dica da leitura do capítulo e fica a dica também de todos aqueles que quiserem participar conosco dos nossos estudos da doutrina espírita. É toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, é uma hora que passa muito rápido. Quando nós vimos, já passou, parece que passou 15 minutos. É muito gostoso, né? É muito bom, então todos estão convidados. Aqueles que quiserem serão muito bem-vindos. Muito obrigada, que assim seja. Bom, vamos agora para a nossa irradiação, depois o passe que será transmitido no salão. Quero convidar a todos nesse momento para fechar os olhos, pensar no Cristo, convidá-lo então para que mentalmente possamos ir até o nosso lar, nossa casa,
para que juntos possamos percorrer cada cômodo, porque lá se encontra, nesse momento, os nossos entes queridos, filhos, marido, esposa, aqueles a quem amamos e queremos bem, que gostaríamos também, Senhor Jesus, que o Senhor derramasse as suas bênçãos de luz, iluminando cada recanto do nosso lar. Mas se porventura, Senhor, nós tiver um irmão com um pouco menos de amor, que ele possa ser amparado e recolhido. Mas queremos lembrar, Senhor, que nós temos vizinhos, familiares distantes, que também necessitam, Senhor, das Tuas bênçãos de amor. Lembramos, Jesus, nesses momentos de dor, quantos irmãos se encontram internados e hospitalizados. Rogamos a Ti, Senhor, pelos médicos, os auxiliares e enfermeiros, que eles tenham paciência, dedicação, amor e carinho. Mas nós entendemos, Jesus, que muitos desses irmãos na face da terra desencarnarão, chegarão à espiritualidade, perturbados, desorientados, necessitados de um acolhimento, de um rosto amigo, um aperto de mão. Da mesma maneira, Jesus, que diariamente sobre a face da terra tantos retornam, aqueles que são esperados, amados, em lares, outros abandonados e rejeitados. Envia, Senhor, Teus mensageiros de amor para cuidar de cada um. Lembramos, Jesus, daqueles irmãos que a ignorância mergulhados estão nos presídios, jogados nas drogas. Nós temos aqueles irmãos, filhos da ilusão, que muitas vezes na rua moram. Que o Senhor também derrame sobre eles suas bênçãos de amor, Senhor. Queremos Te rogar pelos governantes deste mundo, eles que têm a função nessa encarnação de tornar esse mundo melhor, que as Tuas bênçãos de luz caiam sobre eles, para que eles despertem da consciência da responsabilidade que cai a cada um. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas com tanto amor. Queremos pedir, Jesus, que derrame as Tuas bênçãos de luz sobre este mundo conturbado que nós vivemos. Hoje tantos irmãos estão atormentados, que eles possam Te procurar, Jesus, que eles possam Te encontrar, e assim eles possam ter um pouco mais de paz e tranquilidade. Agora o passe será transmitido. O passe foi transmitido e agora nos cabe agradecer pelas palavras que aqui foram faladas, pelo esclarecimento, que elas penetrem no nosso íntimo, desperte a nossa consciência para o esclarecimento, o conhecimento, para que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, para que possamos aqui deixar os miasmas pesados da vida, possamos retornar leves para nossas casas. Obrigado, Jesus, a mentora e essa equipe que nos acompanha. Nós damos por encerrado esse trabalho.